Todo mundo conhece? Assim, vou falar esse poema do PDT, que eu entendo esse poema como um pouco da introdução da fala do que eu vou dizer. Esse poema é o seguinte, ele diz assim: era uma vez uma estrada tão bonita, curva, descida e subida, e a gente morava lá. No pé da serra, no rancho embaixo do mato. Pai e mãe foi-se machado para botar a roça no chão, para poder ter 7 filhos bem criados, com o feijoal florado e o milho soltando pendado. Meu pai se acordava no pé do dia, chamava Lica e Maria, e mãe se acordava também. Meninos, se acorda sem teimosia, pois está raiando o dia, passará da cantoria que é hora de trabalhar. E era assim a vida do povo da Turquia, que no sistema da roça nossa vida maravilha. Plantava um pouco de tudo e de tudo se colhia. Só se comprava o sá, querosena e a pinguinha, a birosca do arraiar que quase na batia. E na manhã da sexta-feira o pai punha a tropa na tria. Urubumba de tropeiro, lembro ligeiro dizia: mete a manta na potranca e puxa a moradia. E levamos para a cidade com a carga de farinha. Mulher, fica aqui com Deus, cuida bem das criancinhas. Se a gente não volta hoje, só amanhã do tardinho. Aumenta mais. O carrola dos sapados tem um milho de bulhada da põe para as galinhas. Os restores da questão são para as cabritinhas. Foi a derradeira vez que nós fez essa viagem. Lá na curva do Rutumo, antes de chegar na vargem da Maria Caetana, encontrei uma caravana com a notícia da cidade. Estava fazendo a picada com uma estrada de rodagem. Para encurtar essa conversa, pode acreditar, seu moço, eu vi o Morro do Pedroso ser cortado pelo meio. E essa estrada tão bonita que falei nesse ponteio foi trocada pelo asfalto frio, faminto e feio. Roceiro virou pedreiro trabalhando em construção. Fez a cara do estrangeiro grileiro do nosso chão. Tropeiro, patrão de burro, hoje é burro de patrão. Tem no peito um sussurro quando vê um lote de burro passando de caminhão. E esse filho de tropeiro nasceu para ser violeiro. Fez um poema ligeiro contando a devastação. Esse é um poema do Luiz Perequaçu, um poeta caiçara daqui de Paraty, né, em que ele retrata um pouco dessa nossa história. Né, de Paraty a Angra dos Reis. O que essa estrada proporcionou para a gente. O que esse progresso, na verdade, fez com a nossa comunidade. Então, eu vou tentar fazer um resumo aqui das coisas que a gente tem feito em algumas discussões. Perdão. É que tem um caso, LS0860. Atenção, senhores condutores, tem um carro LS0860 atrapalhando o caminhão. Acabou de aparecer o local do próprio. Tire o seu carro, ele é muito importante para nós. Não desligue. Então, qual é a placa do carro? LSU0860. Ih, rapaz! LSU0860. Não desligue. Mas assim, o que nós, o movimento negro, eu faço parte do grupo de consciência negra e da Dudu. O que nós, o movimento negro, temos feito há 15 anos e por que nós estamos aqui? E assim, eu acho que todos nós, que hoje viemos para Capitolombo, a gente tem um objetivo. A gente não veio para cá simplesmente para festejar. Eu acho que todos que estão aqui, de alguma forma, têm um compromisso, com o fortalecimento da democracia, com o combate ao racismo, com a valorização do povo, da cultura negra e aí, da cultura de modo geral. Ontem a gente participou de uma conferência de cultura em Angra dos Reis. E Angra dos Reis é uma cidade que, assim, ela é muito conhecida por uma elite, que frequenta a cidade. Às vezes as pessoas falam: vocês vivem em Angra, vocês têm dinheiro. E assim, na verdade não é isso, nós não temos dinheiro, nós temos imprensado, exprimido no município. Mas contudo, com todo o esquema que é armado, que parece que todas as pessoas são ricas, a gente consegue furar
esse bloqueio e mostrar um pouco da nossa cara. E como que a gente consegue fazer isso? A gente só consegue fazer isso graças à força que a cultura popular nos permite fazer. Então, assim, o ano passado, aliás, no início desse ano, a gente recebeu um prêmio, que é o Prêmio Cultura Viva, de manifestação cultural, manifestação e preservação cultural. E o Jongo de Angra venceu esse prêmio. E interessante, porque nós trabalhamos o tempo todo, a gente não teve nenhum contato, não teve nenhum convênio, não teve nenhum apoio da prefeitura. Então, assim, a gente contou com a força dos nossos negros velhos, nossas negras velhas. Então, assim, no início desse trabalho do Jongo não existia um projeto, nós não pensávamos em um projeto. Eu sou filho, sou neto, sobrinho de jongueiros e jongueiras. Então, assim, fazer um jongo pra gente é uma ação que independe de você ter ou não um projeto, de você ter ou não uma estrutura para fazer esse jongo, né? Você ter ou não um palco, som, isso pra gente não tem a menor importância para fazer o jongo. A gente vai fazer o jongo em qualquer espaço que for necessário fazer o jongo e que a gente achar que é legal fazer o jongo. E aí, o movimento negro começou a aglutinar essas pessoas em torno do jongo. E aí, o que a gente percebe? A Angra Paraty, principalmente nessa década de 60, ela tem um crescimento muito grande. A gente começa a receber os empreendimentos, que a gente chama de empreendimentos do progresso, e esses empreendimentos do progresso, eles vêm com uma proposta de oferecendo para a gente melhor, mais emprego, mais não sei o quê, e, acima de tudo, abrindo a nossa cidade para o turismo. E aí, os jongueiros e jongueiras viviam na comunidade de Mancaba, por exemplo, e aqui, Paraty, né, esse quilômetro que é cortado pela Rio Santos. Então a gente começa a receber a estrada Rio Santos e ela começa a mudar as nossas relações. Essa ação que a gente está fazendo aqui hoje, né, que é pela 7ª vez, ela é uma ação que, no meu ponto de vista, ela está tentando recuperar uma relação que nós tínhamos. Que é essa relação onde você retorna com todo mundo, com todas as pessoas que estão por aqui, né, rodando, fazendo capoeira Angola, fazendo jongo, batendo papo, porque essa é uma relação saudável que os nossos antigos faziam, já aqui nessa região, na região de Mambucaba. Então, essas relações, elas são cortadas com a Rio Santos, porque Angra dos Reis, principalmente, nesse período, toda a área rural, aonde estavam os jongueiros, são obrigados, são expulsos das suas terras para ir para os morros do centro da cidade. Então, assim, para você desenvolver o jongo no centro da cidade, é uma outra coisa, porque o jongo ele tem alguns elementos importantes para se desenvolver. Você precisa de um terreiro, né? Você precisa de uma fogueira, você precisa da alegria das pessoas, você precisa da organização daquelas pessoas para que elas possam compartilhar entre si aqueles elementos que elas têm, aquele produto que elas têm na terra. Então, quando o jongo começa às 6, né, às 18 e vai até às 6 da manhã, você tem todo um contexto de coisas que acontecem nesse período que são necessários para a organização do grupo. Tá? Então, quando você vai para o centro da cidade, você está... a sua área é limitada, tá? A sua casa é limitada, ela não cabe os seus parentes. Tá? Os parentes também são divididos, porque nem todos vão para o mesmo morro. Uns vão para um morro, outros vai para o outro. Você tem que trabalhar quando consegue emprego. Você tem que bater o cartão. Você tem, nesse período ainda, a lei do silêncio. E você tem uma coisa que é muito forte, que é a discriminação. Discriminação com a religião de matriz africana. Por quê? E aí é uma experiência particular, quando fazíamos o jongo na casa do meu irmão, por exemplo, que era quem conseguia ter um terreno maior, no dia seguinte, toda a garotada da rua falava: pô, mas ontem teve macumba a noite toda. E essa macumba no sentido bem pejorativo. E aí a gente tinha vergonha
de fazer o jongo. Então assim, aí a gente pega um período que a garotada não quer mais participar do jongo porque se identifica essa questão da macumba como uma coisa ruim, né? Essa descaracterização das religiões de matriz africana. Então se caracteriza isso como uma coisa ruim e nós, enquanto criança, não queremos ser os mensageiros da coisa ruim. Então a gente vai aos poucos se afastando do jongo. E aí a gente só recupera essa ideia quando a gente começa a participar do movimento negro. A gente começa a entender qual é o processo de discriminação que temos sobre a religião de matriz africana. E aí a gente começa a perceber o seguinte: capoeira, uma das práticas que nós podíamos fazer. E também a capoeira, naquele momento, eu joguei capoeira no momento em que a gente estava fazendo capoeira na Praça do Correio e a polícia vinha e a gente tinha que correr. Então eu corria, eu era ainda bem pequeno, e a gente tinha que sair correndo da polícia, não sabia nem por que estava correndo, mas tinha que correr, para que a capoeira não pudesse acontecer. Então assim, a gente viu, você tem a questão da prática cultural, que é reprimida, você tem a questão da religiosidade, que é reprimida, você tem a questão da cultura, que é reprimida. E a gente pensa, bom, então será que isso não está mais ligado às pessoas negras do que às suas práticas? Então não é tanto a religião, mas a gente percebe, o preconceito está porque somos negros. Então assim, e como você lutar, dentro de uma sociedade que eu entendo que reproduz o racismo, como que você vai fazer essa luta, como você vai fazer esse enfrentamento? E aí é interessante que o caminho foi, eu não acredito em coincidências, claro, eu acredito que o caminho foi esse. A gente foi impulsionado por um axé muito legal, que nos levou a 4 comunidades de Angra. A Vila Histórica, que tem uma história super importante no município e que, na verdade, toda vez que a gente ouve falar da Vila Histórica, a gente nunca consegue relacionar a Vila Histórica com pessoas negras. O Bracuí, que teve lá, principalmente nessa década de 60, uma grande invasão de terras e que teve uma luta muito forte dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais em defesa do seu espaço, e os morros do centro. E a gente conseguiu, dentro desses espaços, retornar com essa prática do jongo. Então nós trabalhamos 10 anos com o jongo, fazendo algumas discussões sobre relações raciais, tá? E no final de 10 anos, nós tínhamos conseguido garantir em alguns espaços essa coisa da posse da terra. Isso é uma questão fundamental. E aí, quando a gente garante essa posse da terra, a gente começa a identificar a questão da saúde. Assim, eu acho que hoje, para mim é inconcebível uma pessoa morrer porque ela passa mal 10 horas da noite e só consegue ser atendida na madrugada. Isso para mim é um absurdo. E assim, a comunidade do Bracuí, ela fica a 20 minutos do centro da cidade. A prefeitura tem um posto de saúde do outro lado da rua, próximo ao condomínio, que é o Porto Morada Bracuí. E esse posto não consegue atender as pessoas do quilombo. E assim, quando você tem uma ambulância, mas essa ambulância às vezes nós não vamos entrar no quilombo porque a estrada é ruim. Então acho que são coisas que não são mais concebíveis nesse século. E aí o que nós identificamos? A questão da educação. Nós não temos nenhum universitário ou universitária dentro do quilombo. Tanto que nós estamos formando agora uma turma com 25 jovens que nós vamos fazer um curso pré-vestibular dentro do quilombo, que essas pessoas terminaram já o segundo grau e não têm acesso a uma universidade. Assim, então, você vê, a questão da moradia, a questão da saúde, os banheiros das casas. Então, assim, a gente vive numa Angra que as pessoas, a maioria, talvez não consiga ver. E que é uma Angra, assim, que está largada. Você ouve falar no Bracuí,
do empreendimento Bracuí, mas a gente não tem ideia, na verdade, do que é a realidade do Bracuí. A gente fala de uma Angra, Angra de políticos, Angra de não sei de quem, de Roberto Marinho, do Boni, mas que na verdade é uma Angra que não reflete nossa realidade. E assim, são na verdade essas pessoas que fundamentalmente mandam na cidade. Então assim, como que a gente vai fazer esse enfrentamento? E a gente começou isso com um projeto chamado Pelos Caminhos do Jongo. E esse Pelos Caminhos do Jongo nos permitiu avaliar essas questões, essas faltas que eu coloquei e, a partir daí, criar algumas alternativas para isso. Então surgiu essa história do pré-vestibular, a gente discutiu com a Fundação do Banco do Brasil a construção de um espaço para que a gente pudesse praticar a nossa atividade. No próximo ano, nós vamos discutir com o governo municipal. E aí não é você discutir um projeto com o governo municipal, é a gente obrigar o governo municipal a cumprir a sua função, que é de levar saúde e educação com qualidade para dentro do quilombo. Então isso está pautado agora para o nosso próximo assunto. E aí, o que a gente começa a ver? Nós nos tornamos uma comunidade racista. Passamos a ser racista. Enquanto nos conformávamos, e aí dizer, não, mas poxa, isso é coisa de Deus, estava tudo bem. A partir do momento que nós passamos a entender qual era o processo, qual era o jogo, a gente passou a ser racista. Então até a nossa postura é de entrar com uma denúncia contra o governo municipal de crimes de discriminação racial. Porque nós somos uma comunidade negra, o Bracuí é uma comunidade negra e não está sendo atendida pelo governo municipal. Então a gente vai entrar com um processo, se a gente não conseguir que o governo implemente as políticas públicas necessárias para a melhoria na qualidade de vida das pessoas, nós vamos entrar com um processo contra o governo, porque isso é discriminação racial, entendeu? E na sua pior essência, eu diria. Então assim, essa estrada Rio Santos que eu estou falando, ela traz para a gente uma série de avanços e essa série de tristezas, e de um progresso que na verdade não nos beneficiou. Então assim, a gente ainda tem hoje uma luta pela terra, porque nós não temos ainda o título da terra, e todo esse grupo, a gente não tem o título da terra ainda. E a gente não tem, a nossa cultura, ela foi de alguma forma deturpada. A gente, quando nós somos chamados para participar de qualquer atividade nas festas de Angra, elas são sempre em horários ruins, meio-dia, ou então as pessoas colocam para a gente como se a gente nós fôssemos obrigados a participar da festividade, porque aquele ato de participar da atividade da Secretaria de Cultura, por exemplo, fosse um ato de favor. Fosse um ato de favor, como nós estivesse fazendo um favor. Vocês têm que apresentar. E quando a gente questiona, eles falam, não, mas poxa, vocês são da casa. Quem é da casa tem que se ferrar. E aí a gente tem uma identificação muito legal, porque fazer o jongo, retornar com o grupo do Ciranda, retornar com o grupo do Cateretê, isso é muito legal. Porém, tem uma discussão que eu acho que é muito forte, que é uma questão do resgate da nossa identidade. E é da gente, enquanto cidadão e cidadão negro. Como é que a gente faz isso? Então, assim, isso está dentro da nossa questão de não só vir aqui ao campinho e dançar o jongo. A gente estabelece com o campinho uma outra relação que pra gente é uma relação mais forte. Fazer o jongo aqui é diferente de fazer o jongo em qualquer outro lugar, porque a gente está criando uma relação pra gente que é uma relação de resgate de identidade. Isso me fortalece enquanto ser humano. Assim, eu acho que essa festa que a gente faz aqui agora, onde a gente não está preocupado com algumas questões, de você definir quem é o preto, quem é o branco, quem é o amarelo, quem é o azul, mas assim, a gente está preocupado em partilhar uma discussão. Eu acho que é muito bacana. O que eu peço para as pessoas, e aí não negras, não sei como que a gente vai,
encara essa discussão, mas para mim isso está bem definido, para as pessoas não negras, é que quando nós não estivermos nessa festa, quando estivermos fazendo uma luta, por exemplo, para a questão das cotas na universidade, que esses companheiros e essas companheiras também estejam com a gente. Porque é importante isso para a gente. A gente não está fazendo uma reivindicação. A gestão da temática, por exemplo, ela não é uma coisa de privilégio, mas ela faz parte de um resgate, faz parte de uma história que a gente vem construindo. Então, assim, se nós estamos dançando juntos, se nós estamos comendo juntos, estamos comemorando juntos, é importante que continuemos juntos também. Porque senão acaba ficando uma coisa complicada. Uma vez a menina falou para mim, poxa, eu fui no Quilombo e chegou lá, o pessoal estava ouvindo funk, isso é um absurdo, tá? Tinha que estar dançando jongo. Eu falei, mas por quê? Você foi lá fazer o quê? Você foi ouvir jongo. Então como é que é isso? Você pode ouvir o jongo, mas o menino não pode ouvir funk, por quê? E aí a galera fala assim, poxa, o professor é tão intelectual que ele conseguiu perceber a cultura do jongo. Mas o menino é tão ignorante que faz o funk ao invés de fazer o jongo. Então, assim, essas trocas que eu acho que a gente tem que estabelecer de uma forma muito legal. Gente, a relação é de troca. É de troca. Não queira, assim, eu não vejo, não consigo mais ver Quilombo dessa forma que as pessoas estão querendo ver. Sabe? Eu não consigo ver. Assim, se alguém vê, tudo bem, mas eu não consigo ver isso. Nós somos uma relação de troca. Eu acho que é uma relação de troca, uma relação que ela é harmônica. Sim, não harmônica do ponto de vista da miscigenação, por exemplo, que é feita à base do estupro, mas harmônica do ponto de vista da construção, dos espaços, da construção das relações, da construção dos trabalhos, dos avanços que temos para a garantia dos direitos da cidadania. Eu acho que desse ponto de vista nós podemos ser harmônicos, mas não daquela forma. Então dizer que esse tipo de miscigenação é uma miscigenação harmônica e que por isso a gente vive numa democracia racial, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Entendeu? E aí na hora que você vai para a discussão de um ponto que a gente sabe que é importante, que é a questão da educação, agora mesmo o IBGE acabou de lançar mais uma pesquisa de que negros e negras ganham 42% a menos do que os brancos, sabe? E a gente vai continuar dizendo que esse país já é um país racista, que o quadro de educação não se altera desde de 1970, 60, e a gente vai continuar dizendo a mesma coisa, os grandes bolsões de miséria, tá lá infestado de pessoas negras, e a gente vai continuar insistindo nisso, sabe? Aí vocês vêm para cá, o Vaguinho, o Ronaldo, a comunidade abre espaço para vocês, para nós todos, a gente dança, canta, e aí na hora que a gente vai fazer uma discussão, que é uma discussão séria, a gente fala, não, mas peraí, gente, aí vocês estão privilegiando os negros não sei o quê, negro isso, aquilo. Então assim, eu acho que a gente precisa continuar dentro dessa irmandade sem ter que achar a cor da pele de um ou de outro em todos os espaços. Se nós estamos assumindo essa luta, é para assumir essa luta mesmo. Não é assumir em alguns momentos que é favorável para você, e em outros que não é favorável, você não assumir. Eu só acho que para mim é isso. Vamos tentar mudar de cabeça. Entendeu? Porque não dá para, assim, na hora que é melhor eu vou, quando não for melhor eu me retiro e deixo a galera se ferrar. Quando a coisa é complicada, isso é coisa de crioula, vocês que resolvam aí, vocês que são pretos que se entendam. Então eu acho que tem um pouco isso. E esse projeto Pelos Caminhos do Jongo, ele tem permitido a gente fazer essa discussão. O jongo, ele, na verdade, o que ele faz? Ele agrega as pessoas. O jongo, ele é extremamente agregador. Tá? A gente faz a roda do jongo, você toca, você dança, todo mundo toca, todo mundo dança. A gente partilha realmente a felicidade que a gente tem, embora viver num país que ainda nos oprime pra caramba. Mas que a gente tem esperança de que essa chegada das pessoas dentro dessas nossas manifestações, nós vamos criar com esse grupo pessoas que com certeza contribuirão com a nossa luta futura. Assim, eu acho que hoje a gente não pode permitir que as nossas crianças saiam da escola, porque a escola não consegue ter um projeto que contempla as nossas crianças.
E, assim, a gente tem que deixar esse aluno problema, a gente tem que identificar a escola problema. No Bracuí, outro dia a gente brincando com o menino, e a gente falou, ele falou que não gostava de ir para a escola porque ele não conseguia entender as coisas da escola. Aí a gente falou assim, então você pega um ponto desse de João que a gente canta aqui e canta para a professora. Pede para ela identificar o que você quer dizer com aquele ponto. Se ela não conseguir identificar aquele ponto, a gente está começando agora uma relação de que eu não sei o que você sabe e você não sabe o que eu sei, então vamos nos ensinar. Vamos seguir um processo aí de aprendizagem. Então, eu acho que isso é importante. A gente tem uma escola dentro do Quilombo do Bracuí que a comunidade só vai à escola num dia de festa. Então assim, como a gente vai... E a criançada está desistindo de ir para a escola. Quando é o dia da festa, a coisa fica legal, porque você vê toda a comunidade lá, vendendo produto, fazendo, discutindo com o pessoal, fazendo jogo. Mas fora disso, não. É como se naquele dia a escola concedesse um espaço para que aqueles quilombolas fossem na escola se mostrar e depois ir embora. E dali acabou. Então, assim, não é essa a relação que a gente quer. Não é essa. Nós queremos essa participação na definição do projeto da escola. E nós conseguimos, agora esse ano, um curso com a Secretaria de Educação, que é o Movimento Negro, a UF, a Secretaria de Educação e a comunidade quilombola, onde a gente está trabalhando com um grupo de professores. Foram 3 turmas, cerca de 120 professores e professoras, que estão fazendo discussões sobre relações sociais. Teve o André Blandão, que é da UF, a Mônica Lima, a Marta Abreu, que é o pessoal que trabalha com ela aqui. A Marta não, a Marta, né? A Marta, teve o Fábio, teve a Persis Canela. Então, assim, a gente fez uma série de discussões durante o ano que, na verdade, a gente entende que essas discussões favorecem esse conhecimento sobre a história do negro no Brasil e que isso também nos fortalece, no resgate da nossa entidade, juntamente tendo o jongo como com esse carro-chefe. Então, assim, o que essa estrada nos proporcionou assim, naquele momento, talvez assim, nos tirando algumas coisas, alguns fatores importantes para a construção da nossa identidade, a gente está agora reconstruindo, a gente está fazendo agora o caminho inverso. Então, esse caminho do jongo é um retorno para essas gerações. Então, assim, nós saímos da zona rural e fomos para a zona urbana. Então, agora o jongo está nos trazendo de volta. Tem até um poema que fala, o som do tambor de São José me chamou. Então, assim, a gente está fazendo esse caminho de volta e tentando fazer o resgate dessas nossas relações que nós perdemos. Então, assim, é muito legal. Você chega no Bracuí, por exemplo, o Japa tá trabalhando lá com a gente e ele conheceu o seu Zé Adriano. E aí você vê o seu Zé Adriano, que tem 87 anos, conversando e ensinando o ponto de jongo para o Patrick, que é o bisneto dele já, de 7 anos. E o Patrick vai para a roda do jongo e lá ele canta o ponto de jongo do bisavô dele. Então, a gente conseguiu fazer esse resgate da história oral. A gente está conseguindo reconstruir essa relação familiar que nós negros perdemos tanto com a nossa ida para a cidade. Então, assim, eu acho que esse pelos caminhos de jongo, assim, para além de ganhar um prêmio, e a gente até entende que esse ganhar aí, competir, para a gente, não existe entre os grupos de cultura popular. Eu acho que você não tem como competir com o grupo de cultura popular, até porque a diversidade dos grupos populares de cultura popular é imensa. Então, é difícil você conseguir estabelecer critérios de competição. Eu acho que nós crescemos muito, talvez 100%, depois que nós nos relacionamos com os outros grupos de cultura popular. Então, assim, é difícil você estabelecer qualquer critério que possa dizer esse ou aquele outro.
Nós não entendemos isso. Nós entendemos que foi um momento importante para a cultura popular, né? E aí eu acho que a gente tem que ressaltar essa questão do governo federal, que na verdade conseguiu, ainda que numa iniciativa pequena, né, mas democratizar um pouco essa história dos financiamentos, essa história da verba no Brasil, que até então era restrita aos grupos, né, globais. Hoje, para citar um exemplo, em Angra tem um encontro que é o FITA, Festival Internacional de Teatro. Então, assim, para esse encontro, parece que Angra vira uma maravilha. Então, quem ouve falar desse encontro fora, pensa que, nossa, caramba, todos os globais estão lá, andando pelas ruas, cumprimentando as pessoas, dando assim, essa coisa. Sabe, não é nada disso. Não é nada disso. Pra gente a história é totalmente diferente, né? A gente continua comendo o mesmo pão que o diabo amassou. Então, se é que existe um diabo, mas alguém amassou o pão. Então, assim, eu acho que essa história do caminho do jogo é um pouco isso, a ideia de tentar fazer um pouco do resgate dessa questão da identidade, expandir isso com as outras comunidades quilombolas, Campinho, São José. Nós temos a ideia de, no ano que vem agora, formar um bloco aqui, né, dessa região, Pinheiral, Valença, Angra, Marambaia, porque assim, nós temos uma questão muito complicada, que é a questão da Marambaia. Assim, a gente não pode permitir que a Marambaia, que os quilombolas de Marambaia sejam expulsos da terra. A gente não pode permitir. Se isso acontecer, vai ser uma derrota muito grande. De nada vai valer os encontros de jongueiro, de nada vai valer as relações que nós temos se a Marambaia perder o seu espaço. Então, assim, a gente está vendo um momento de enfrentamento. Então, a gente tem que dizer para o governo que nós somos contra a ação que a Marinha está fazendo dentro da Marambaia. Aquela terra pertence aos quilombolas. Então, a gente não pode, de maneira alguma, permitir que aquelas pessoas sejam expulsas de lá. Isso seria uma derrota muito grande para todos nós. Eu não consigo imaginar, né, o povo da Marambaia tendo que arrumar um outro espaço para viver, senão aquele espaço que eles, na verdade, construíram. Então, assim, eu acho que me alonguei um pouco. Eu chamei aqui o Antônio. O Antônio é um amigo novo aqui de Angola, e eu vou pedir para que ele me dê uma ajuda aqui nessa fala, né? Eu tentei só localizar um pouco a nossa questão dentro de Angra. Eu espero que se a gente for discutir um pouco mais, com certeza a gente vai ter que chegar um pouco à discussão do que era o continente africano, de que povo nós estamos falando, quem veio, quem não veio, as culturas, né? Todo esse grupo, que eu acho que é fundamental hoje para entendermos a história do Brasil. Então, assim, eu vou aqui passar para o Antônio. Agradeço já aí vocês terem me ouvido, né? E um grande abraço, um forte axé para todo mundo. E lembrando, 20 de novembro, né, essa história. Eu estou vendo agora aqui uma figura, uma das pessoas que eu com certeza tenho como, não sei, como baluarte, eu acho, seu Valentim, esse um guerreiro. Eu acho que são essas figuras que a gente precisa, sempre com sua fiel companheira e amiga, também guerreira, Dona Madalena lá. Lógico que estou em todas as outras pessoas do Campinho que lutaram pela terra e lutam pela terra. Então, assim, uso o seu Valentim apenas, né, para me referenciar aos demais. E acho que há um pouco também da história de Zumbi. Não só o Zumbi, não um Zumbi como mito, mas o Zumbi como representante de um grupo, de tantas lutas, de tantos outros quilombos que o Brasil teve, né, e que nós, infelizmente, ainda não conhecemos. Então, assim, eu acho que seu Valentim, seu Manuel Moraes, seu Zé Adriano, Dona Celina, Dona Clotilde, figuras que eu sei que deram mesmo o seu sangue para que a gente pudesse hoje estar aqui falando com orgulho. Obrigado, Valentim. Obrigado a todos nós aí que já partiram, mas vocês são uma força que me dá coragem até para estar na frente de tanta gente aqui que eu sou extremamente tímido. Então, obrigado, assim, eu só estou aqui porque eu sei que eu tenho esse compromisso com vocês, para a gente conseguir um dia fazer desse país um país democrático realmente, onde a gente tenha iguais direitos. Então, um grande abraço aí, Valentim. Obrigado.
abordagem.